Ora viva, estamos de volta à Praça da Fundação e desta vez entregues à bicharada. Vamos falar do livro de Ana Daniela Soares, dedicado a um estranho, ou não tão estranho, vamos avaliar isso, hábito de ter animais exóticos. Viva Ana Daniela Soares, bem-vinda. O livro chama-se Cobras, Lagartos e Baratas. Mas não são os únicos que aparecem nesta investigação sobre este hábito que provavelmente muito pouca gente terá consciência de que está tão espalhado. Conta no livro que foram duas cobras pitões, que estiveram na origem desta entrevista. Como é que nasceu a ideia de escrever um livro sobre este tema? Através da notícia de um jornal, ou seja, cobras abandonadas em plena via pública, cobras que não pertencem ao nosso meio selvagem, portanto espécies exóticas, e eu questionei-me, mas como é que é possível? Estes animais pertenceriam a alguém de certeza. Vieram de algum lado. Exatamente, portanto seriam naturalmente... Onde é que isso aconteceu e há quanto tempo? Alcabidez, por exemplo, mas entretanto recentemente ainda uma pitão albina foi encontrada em Lolé, na Serra, e são espécies que não pertencem definitivamente ao nosso meio selvagem. E tivemos agora recentemente o caso do crocodilo no Douro também, espanhol. E vários primatas que já também foram apreendidos recentemente e que é proibido de ter em Portugal. E o que eu pensei foi, alguém tinha estes animais em casa? Conhecia algum caso? Ou não. Foi só curiosidade jornalística? Foi só curiosidade. E, entretanto, conheci o biólogo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas responsável pelas apreensões deste tipo de animais, João Loureiro. Que é um dos protagonistas do livro, digamos assim. Exato, e que a determinada altura me diz, isso cobras ainda é o mais fácil para nós, não é? Quando era crocodilos, leões, isso é que era um problema. E eu aí pensei, para tudo, leões? Alguém tinha leões? Alguém tem leões em casa como animais de estimação? Sim, em apartamentos em Cascais. E foi assim que tudo começou. O alibi certo para começar uma investigação jornalística. Para esta conversa, a Ana Daniela Soares convidou outra das personagens do livro, se posso pôr as coisas nestes termos, o biólogo Hélio Vicente, diretor do Zoo Marine. Obrigado por ter vindo de propósito do Algarve para esta nossa conversa. Tem bichos em casa ou chegam-lhe aqueles com que lida lá no Zoo Marine, Hélio? Tenho um bicho em casa oficialmente, que é uma cadela que eu salvei da Estrada Nacional 125, com a ajuda de colegas, e tenho muitos bichos que entram em minha casa porque eu tenho a sorte de viver no campo, portanto estou em comunhão com a natureza. Há uns que entram e saem, outros têm que ser convidados a sair. Mas sim, tenho alguns animais, mas clássico de estimação, tenho uma cadela que foi salva. Eu fiquei impressionado com um dado que é referido no livro. Portugal, na tabela dos países com mais animais de estimação, ocupa o 14º lugar a nível mundial. Há uma explicação para este interesse dos portugueses pela bicharada? Eu acho que o interesse por cães e gatos é algo quase inerente à nossa cultura. E depois, em conversa com outro biólogo, que se dedica a estudar, por exemplo, estas populações de papagaios que por exemplo, tomaram conta de Lisboa, não é? E que não são nossos, obviamente, ele disse uma coisa muito interessante, que eu considerei muito interessante, é que o português tem um fraquinho, vamos dizer assim, por aves. E ele considera que isto é um bocadinho normal dentro dos países que tiveram uma experiência colonial. E, portanto, na opinião dele, as aves também ocupam um lugar muito especial no coração da maior parte dos portugueses, também por causa disso. O Hélio Vicente também tem esta percepção de que os portugueses têm um especial gosto por animais no contexto mundial. Sem dúvida, e nós vemos hoje em dia, há mais animais em casa, como animais de estimação, animais de companhia, sim, animais de contemplação, do que há crianças. 6,5 milhões de animais exatamente, que vivem nos lares portugueses. Portanto, há muitas pessoas que neste momento têm como animal de companhia, digamos assim, a sua família alargada. Aliás, há o conceito, que a Ana Daniela também reforça bem, que já se fala em famílias multiespécies, não é? Já não é uma família clássica, já não falamos das famílias tradicionais, nem apenas das famílias monoparentais, mas já podemos falar das famílias multiespécies, porque efetivamente os portugueses têm sempre esta ligação. Nós somos um país ainda muito rural, portanto há essa ligação pelo lado económico e da produção e da subsistência, mas também, como a Ana Daniela acaba de referir, a questão das antigas províncias, sim, de Portugal, e há muitas pessoas que regressaram dessas províncias, que alguns delas trouxeram animais e outros que não os trouxeram voltaram a criar essa ligação que tinham de uma forma mais natural com animais ditos exóticos, que lá não seriam, mas cá o são. Claro que muita gente tem cães, gatos.
o periquito, clássicos, os animais os clássicos. Agora, ter tucanos, suricatas, iguanas, serpentes, colónias de formigas, foi um dos casos que mais me chamou a atenção. Eu aqui tenho que. Ou baratas. Tenho que acrescentar. Eu tenho uma colónia de formigas. A sério? É verdade. Mas recente? Sim, há um. Já depois do livro. Durante o livro. Bem, Portanto, isto foi O acontecendo. livro acabou por ter também Sim. impacto na Sim, vida da sim, autora. Sim, e porquê? Porque acabou por criar aqui uma ligação próxima com estes criadores. E já agora, apenas dizer que eu entrevistei aqueles criadores que me pareceram ter uma ligação para lá da comercial com os animais. Ou seja, criam animais, mas eles próprios também são colecionadores, têm muitos animais que não são para vender. Alguns deles participam em projetos de conservação também. Portanto, foi essas as pessoas que eu tentei selecionar para esta, vamos chamar de grande reportagem, Sim. porque na verdade, Sim, é uma mais do que um ensaio. Exato. Sim. É isso. E esse entusiasmo acabou por contagiá-la? Sim, vários criadores às vezes pediram-me ajuda. Houve uma que me pediu ajuda porque lhe deixaram, por exemplo, um furão à porta da loja. E teve um furão Esse em é casa? um cuidado. Não, eu não. Eu não, mas o Zumarino já teve um furão por causa disto mesmo. Ou seja, o que é que acontece? As pessoas adquirem às vezes estes animais, muitas vezes não se informam muito bem sobre o que é que eles precisam e também da despesa que vão representar. Claro. Muitos deles, a sua manutenção é extremamente cara e exigem alguns cuidados. E, portanto, neste caso, por exemplo, deste furão, esta criadora ligou-me porque me tinham deixado um furão à porta da loja. Não é? As pessoas, a determinada altura, decidem abandonar quando veem que não têm mais condições para ter estes animais em casa. Portanto, pediu-me ajuda e disse, olha, um furão eu não posso ter. As formigas. Foi o biólogo Antes de Eduardo... passarmos à frente, Sim. quero saber dessa experiência com a colónia de formigas. Com a colónia de formigas, eu fui entrevistar alguém que tirou biologia só por causa das formigas. Certo. E Na o que é que verdade, se faz tendo formigas em casa? pronto, todas as semanas temos que verificar se elas têm água disponível. Elas estão confinadas. Estão num espaço, confinadas, têm não um andam formigueiro de acrílico. pela casa. Não. Por acaso, algumas. vezes fogem. Não. Eu também, Exato. também já tive formigas em casa. Mas por isso mesmo é que a preocupação deste biólogo, e quando ele criou este negócio, no fundo, à volta das colónias de formigas e das formigas, ele apenas oferece formigas das nossas espécies. Porque, exatamente porque se houver um acidente, não será grave. Será grave. E, portanto, houve um dia em que ele simpaticamente me perguntou, tendo eu uma filha de 10 anos, e tal. E eu... Está bem, vamos nessa experiência, e foi muito interessante porque... E fica-se a observar as Fica-se a formigas? observar, portanto, é um formigueiro de acrílico pequenininho, mais ou menos com esta dimensão, transparente. Elas organizam-se, portanto, elas lá escolhem onde é que vão guardar a comida. Aliás, escolhem esse onde é que biólogo vão pôr. explica que aquilo que o entusiasma é, de facto, A o organização. aspecto social Sim, das sim. E é muito formigas. curioso, porque eu pensava que era só a rainha que tomava decisões, mas não. É o grupo que toma as decisões. Toma decisões, por exemplo, em termos de reprodução da colónia, se a colónia vai aumentar ou não. No caso de aumentar, se daquelas larvas vão sair obreiras ou vão sair soldados. Mas isso observa-se a olho nu? Não. Sim, vai-se Tens observando. um conhecimento específico já grande para Claro, acompanhar sim, mas vai-se essa dinâmica. observando, porque como os formigueiros são de acrílico, nós vemos as larvas e vemos o desenvolvimento da formiga lá dentro. E o que é curioso é verificarmos que muitas vezes há uma tendência para um certo equilíbrio. E os últimos estudos, já agora, porque já estamos a falar de distanciamento social, apontam que para este dado que eu achei extremamente interessante. Quando um elemento patogénico entra numa colónia, as formigas saudáveis têm a tendência para se distanciarem das formigas infectadas. Isolando-as. Exatamente. Consegue-se traçar um retrato robô? Antes disso, pode-se falar de animais exóticos quando se está a falar de formigas? É apenas um hábito, talvez incomum, mas a formiga não é um animal exótico no nosso contexto. No nosso não é? contexto não, e o livro da Daniela até explica isso muito bem. Existem em Portugal identificadas cerca de 150 espécies de formigas. Na Península Ibérica são à volta de 250, mas no mundo inteiro existem mais de 15 mil espécies. Portanto, é exótico apenas se essa espécie está fora do seu habitat tradicional. Sim, o que é ainda invulgar é ver quem tenha interesse por ter Exato, em casa pelas uma colónia de formigas. Exatamente. Consegue traçar o retrato robô de quem gosta de ter animais
que fogem ao padrão clássico do cãozinho ou do gatinho ou do periquito? É muito interessante, mas eu diria quase impossível, porque nós claramente sabemos que quem quer ter animais exóticos pode chegar lá por um interesse direto ou por um interesse indireto. A Ana Daniela há um ano não pensava em formigas e, entretanto, pelas relações sociais que foi estabelecendo, neste caso, para o livro, acabou por descobrir uma nova paixão, não é? E há muitas pessoas que são levadas, às vezes, pelos seus namorados, pelas suas namoradas, por familiares. Eu diria, acima de tudo, que as pessoas que vão especificamente às lojas ou aos criadores comprar animais, às vezes até da internet, são pessoas que querem marcar a diferença. Querem fugir além do clássico, querem, às vezes, chocar familiares, mas muitas vezes é o querer ser diferente. Ter um animal que às vezes representa um desafio extra, fazer algo que ninguém fez antes. Muitas vezes até tão simplesmente saber se eu consigo reproduzir esta espécie, que é um desafio que acontece com frequência. E muita malta jovem, essencialmente, isto é uma coisa que nós conseguimos colocar com algum rigor Não é para das maltas dar dos os 20. clássicos. Não. Embora haja muitas pessoas que gostam de ter jardins exóticos nos seus quintais e afins. Mas aquela pessoa que tem um ou dois animais deste tipo, normalmente são pessoas que descobriram que o cão e o gato é o tradicional dos pais, eu quero algo diferente. Eu quero E o diferente pode ser às vezes muito diferente, não é? Pode chegar a extremos de diferença bastante assinaláveis. Há uma bióloga especialista em bem-estar animal Leonor citada Galhardo, pela Ana Daniela Soares no livro, que refere-se em rodeios um certo egoísmo de quem tem em casa um certo tipo de animais. Partilha desta opinião? Eu acho que há casos e casos. E só acrescentando já agora aquilo que o Hélio acabou de dizer, outro aspecto que eu detectei, atenção, não há estudos, nem do ponto de vista sociológico, nem psicológico, que comprovem isto que nós estamos aqui a dizer. Exato. Portanto, ainda há uma área nova em Portugal um e não... machismo, uma percepção vaga. Exatamente. Por exemplo, uma das criadoras tinha uma loja numa zona mais rural, ali na zona de Torres Novas, e ela tinha a nítida sensação que quem entrava na sua loja para comprar cobras eram, na maior parte dos casos, pessoas que tinham medo de cobras e que queriam ultrapassar os seus medos. Portanto, um efeito terapêutico. Exato. Procuravam Por exemplo, uma terapia ali. uma veterinária especialista em exóticos que tem clínica em contexto de cidade, aqui em Algés, bem próximo de Lisboa, refere um aspecto muito importante também. É que hoje em dia a maior parte de nós vive em cidades, em apartamentos, muitos contratos de arrendamento não permitem ter cão ou gato e, na verdade, estes exóticos, na maior parte dos casos, inicialmente representam, por vezes, um enorme investimento financeiro, mas depois precisam de cuidados uma vez por semana, não muito mais, e portanto são animais que podem ficar sozinhos, portanto podemos ir uns dias de férias, etc. Também é de tudo, não é? Porque há aqueles que Exato. exigem mais cuidados e há aqueles que exigem menos cuidados. E depois também há este apelo da natureza. Por exemplo, há terrários que são verdadeiras obras de arte. Sem dúvida. A E tentativa aquários. de recriar determinados ecossistemas acaba por representar uma obra de arte. Portanto, não há aqui Há conclusões muitas motivações muito possíveis. fechadas. É óbvio que a pessoa que tem animais de estimação e que decide ter um animal de estimação, seja ele qual for, um cão ou um gato, é evidente que também existe ali um certo, vamos dizer, regozijo pessoal por ser tutor daquele animal. E, evidentemente, caso a caso, uns casos poderá ser egoísmo, quando, por exemplo, a pessoa não se preocupa minimamente com o bem-estar do seu animal, e isso nota-se, infelizmente, algumas vezes. Obviamente que isso é egoísmo, não é? E há um egoísmo relacionado também, às vezes, da forma como esses animais, se forem de espécies sociais, acabam por ter uma vida solitária, Exato. às vezes durante décadas. Aí há um egoísmo que tem a ver com as necessidades básicas, comportamentais e sociais de um determinado animal. Com a incapacidade de perceber Certo. que o bem-estar animal não está a ser salvaguardado. satisfeito. Não é apenas ter um sítio para dormir e Exato. quantidade suficiente de alimento e de beber. Mas atenção que muitas vezes as pessoas não têm a percepção desse egoísmo, porque muitas pessoas encaram estes animais como um elemento da família e, portanto, dedicam-lhe atenção que acham que é suficiente e normalmente não é. Dão-lhe comida, inclusivamente, muitas vezes do seu próprio tacho, ou seja, é comida da família, que acham que é o melhor que lhe pode dar e não é. Portanto, esse egoísmo não é um egoísmo muitas vezes percepcionado. É para o animal um egoísmo no sentido das suas necessidades que não estão a ser satisfeitas. Até pela ligação que Portugal teve à África durante
muitas décadas, ligação estreita. Houve um período, eu lembro-me quando era miúdo de ver, pessoas que tinham um macaquinho, tinham um chimpanzé. Ainda existem esses casos? Sim, é ilegal em Portugal termos primatas como animais de companhia, animais de estimação, mas nos últimos meses tem acontecido. Por exemplo, recentemente em São Domingos de Rana foi apreendido um primata, há umas semanas em Quarteira também, portanto há pessoas que continuam a ter estes animais em casa. E esse também foi um objetivo do livro, é chamar a atenção, porque muitas vezes não é só... O animal é proibido por vários motivos. Um deles é a salvaguarda do próprio animal. E não só, e da nossa saúde pública. Por exemplo, os últimos primatas que foram apreendidos pelo Instituto de Conservação da Natureza, quando foram feitas análises à saliva desses animais, descobriu-se que esses animais estavam infectados com SIDA e com ébola. A sorte é que esses vírus estavam latentes, porque poderíamos ter tido um surto de ébola em Portugal. Justamente, estamos ainda a viver sob a ameaça de uma pandemia que não se sabe exatamente como começou, mas que, segundo alguns investigadores, terá tido origem no uso para a alimentação humana de um animal exótico, no caso, um animal ameaçado de extinção, o pangolim. Não encontrou pangolins nesta investigação. Mas certamente, não diria que em Portugal haverá, mas há tráfico ilegal de espécies, tráfico ilegal que passa também muitas vezes por Portugal e de certeza que, havendo procura, há certamente quem procure ter para o oferecer. São animais que valem muito dinheiro. Aliás, é importante pensarmos que o tráfico de espécies é o terceiro tráfico mais lucrativo no mundo e que muitas vezes está ligado a outro tipo de criminalidade. Quer dizer, juntamente com o tráfico de droga, armas, droga e armas. Exato. Ou seja, o que é que acontece? E que muitas vezes este tráfico de espécies está ligado a outras atividades ilegais, nomeadamente terrorismo. O Boko Haram, por exemplo, sustenta a sua atividade através do tráfico de espécies. Nós temos... Nigéria. Exatamente. Só dando outro exemplo, e não se trata aqui de um animal de estimação, mas só para termos uma ideia, há um golfinho que, por esta altura, pensa-se, restam entre 6 a 10 exemplares. E porquê? Não porque ele tenha falta de alimento, não porque não se reproduza, ele está em vias de extinção por causa de um peixe que também está em vias de extinção, mas a única coisa neste peixe que é valiosa é a sua bexiga natatória, que tem um valor enorme no mercado asiático. E, portanto, este peixe é chamado a cocaína do mar, as pessoas pescam-no ilegalmente, estes animais, este pequeno golfinho fica preso nas redes e morre. Portanto, ou seja, se quisermos pensar nisto de uma forma mais global, este é um problema muito sério. Não se trata só de ter um animal de estimação. No caso do vírus, desta pandemia com que estamos confrontados, o que é que ele e esta história à volta do pangolim, que ainda é... Poderá ser também morcegos, não é? Sim, mas a primeira versão foi a de que o morcego tinha... estado em contacto com o pangolim. Exato. O pangolim entrou na cadeia da alimentação humana e transmitiu o vírus que veio do morcego. O que é que isto nos diz da nossa relação com a natureza? Eu faço aqui duas análises. Primeiro de tudo, diz efetivamente nós temos que repensar a nossa forma de lidar com a natureza. Nós utilizamos a natureza como um recurso, começa por ser um recurso alimentar, mas nós utilizamos os animais há milhares de anos como instrumentos de trabalho, como transporte, como alimentação, vestuário. Hoje em dia, como símbolos de poder, já acontece há alguns séculos, mas cada vez mais agora nos tempos deste mediatismo das redes sociais, os animais são utilizados também como uma forma de exibir-nos. Eu diria que, efetivamente, nós temos muito para conhecer acerca do que são os vírus e outras fontes de contaminação, estejam eles relacionados com a alimentação ou não. Eu acho que é muito interessante se descobrir a fonte deste coronavírus, mas é mais um interesse científico do que propriamente um interesse social. Porque a questão é esta: nós já tivemos problemas com vírus e bactérias que emergiram do mundo animal relativamente a práticas insalubres de contacto, de alimentação e afins, e vai continuar a acontecer. Neste momento é para nós irrelevante aqui na Europa e até mesmo na China se isto terá acontecido com um pangolim ou um morcego, porque vai voltar a acontecer com outras espécies. Nós neste momento temos um contacto de predatório, digamos assim, com quase 30% dos vertebrados que existem neste planeta. São alguns milhares de espécies. E, portanto, é inevitável que nós vamos continuar, como humanos, a ter contacto com os vírus e as bactérias e outros elementos que estes animais são portadores e muitas vezes assintomáticos, porque ao longo de milhões de anos ou milhares de anos desenvolveram as suas defesas imunológicas. Nós não temos isso. E, portanto, isto obriga-nos a pensar até que ponto é que nós
para a nossa própria segurança e não apenas falando da questão do bem-estar dos outros animais, porque é outra questão a nível ético e filosófico que nós devemos pensar, mas se nós quisermos ser egoístas, neste caso, com apenas a nossa preocupação com a segurança, nós temos que pensar que o que aconteceu com a gripe das aves, com a peste suína, com o ébola, até mesmo com a sida, que terá começado com primatas, e nós sabemos que os gatos podem ter uma versão também dessa síndrome, nós temos que pensar que nós, humanos, somos parte do ecossistema e mais tarde ou mais cedo estamos expostos a isso. E às vezes não há respostas rápidas. E poderá haver, em alguns casos, não haver respostas. E, portanto, nós temos que repensar como é que os usamos, mas muitas vezes como é que os contactamos. Porque nós estamos a ir a todo o lado e nós vivemos num planeta global, numa questão de horas, estamos literalmente nos antípodas de Portugal. E nós estamos com este desenvolvimento da cultura do pet, do Exato. animal de estimação, estamos a aproximar-nos ou a afastar-nos da natureza? Tem alguma opinião sobre isto? Curioso, não sei se queres começar. A pergunta tem até uma razão de ser, porque li recentemente um livro que acabou de sair, que se chama Porquê Olhar os Animais, ele é um escritor inglês que morreu em 2017 e era sobretudo um crítico de arte famoso, mas uma das coisas que ele dizia era justamente, eu pus-vos a pergunta para a qual ele me deu uma resposta em que tenho andado a pensar, de que a cultura dos animais de estimação é uma forma de afastamento da natureza e não de aproximação à natureza. O escritor já agora é o John Berger. Tem alguma percepção sobre isto? Estamos mais perto da natureza quando temos um gato ou formigas em casa? A mim parece-me que não, mas eu acho que há muitas pessoas que optam por pets exóticos nesse desejo de ter um bocadinho de natureza na sua casa. E voltamos à questão dos terrários, por exemplo. Mas uma natureza idealizada. Exatamente. Idealizada numa perspectiva humana. Exato. O que nós queremos, basicamente, é um quadro vivo. Muitas pessoas que têm este tipo de animais em casa querem ter um quadro idealizado. Querem uma natureza moldada às suas necessidades, muitas vezes afetivas, não é? Muitas destas pessoas estão a preencher um lado que há 50 anos era preenchido com uma família de 2, 4 gerações na mesma casa, 8, 12 pessoas, a criança, o adolescente, os pais, os tios, os avós e às vezes os bisavós. Hoje em dia temos famílias em que há uma pessoa em casa e que a sua forma de sentir um bocadinho novamente rural e em ligação aos ritmos da natureza é ter um pequeno quadro vivo. Exato. Que explica que ainda tem contacto com a natureza, mas nas suas próprias condições, raramente nas condições do animal. E depois há o fator moda, que também é salientado no livro. Fiquei impressionado com a história que não conhecia do George Clooney ter influenciado o porco de George Clooney ter dado o porco de George Clooney salseiro. Exato. E o que é curioso... Ter influenciado a compra daquele tipo de animais dos mini pigs. Que não existem. Exatamente. Porque, na verdade, depois são animais que atingem... Exato. E há pessoas que os têm em apartamento. E eu acho que também aqui... Exatamente, cá. E não se livram deles. E não se livram deles. Aliás, a veterinária com quem falei, a doutora Cristina Almeida, diz que os donos, os tutores que ela gosta... muito maior. Sim, e porquê? Casos. Porque os porcos são animais extremamente inteligentes. São extremamente muito inteligentes. sociáveis. Muito sociáveis. Aprendem... Que provavelmente tem a ver com essa moda, não? Exato, ou também, filme também. Mas o porco é realmente um animal que a maior parte de nós encara como um animal de consumo, não é? Um animal de quinta. Mas, na verdade, as pessoas que se dedicaram ou que tiveram um contacto mais próximo acabam por realmente perceber-se que é um animal muito, muito interessante. Ou seja, ao contrário do que a maior parte de nós pensa, são animais extremamente asseados, não gostam de porcaria. Gostam de chiqueiro. Fazem, exato, aprendem a fazer as suas necessidades num determinado local que o tutor indicar, por exemplo. São animais treináveis, portanto, que conseguem, e muitas vezes são até... O Hélio, não sei, ele é amante de cães, mas há quem diga que até são muito mais inteligentes que os cães. Não. Atenção, há vários estudos que indicam que provavelmente os porcos em geral serão, depois dos humanos, a espécie mais inteligente. Há quem diga que dentro do grupo dos primatas haverão outras espécies que cognitivamente terão outras capacidades que lhes permitem outras adaptações e, portanto, naquilo que nós consideramos a inteligência clássica, que serão animais inteligentes, mas há alguns investigadores que, se houvesse uma hierarquia, que é profundamente injusta, as inteligências
inteligências e as capacidades cognitivas evoluem de uma forma paralela, portanto, não são animais que se estão a auto-referenciar de espécie para espécie. Não há um campeonato. Exatamente, não há um campeonato. Há quem diga que depois dos humanos, se calhar os porcos estarão... E os seus golfinhos? Os golfinhos, curiosamente, têm muita fama de serem animais muito inteligentes, mas na verdade são animais que são facilmente ensinados, treinados, educados, são sinónimos, mas se nós pensarmos que um golfinho não consegue, às vezes, vamos pensar desta forma, pensar que pode saltar 5 centímetros, apenas 5 centímetros, ficar do outro lado da rede e não morrer afogado, eles não o fazem. Claramente que são animais com muitas capacidades cognitivas, mas nem de perto nem de longe, infelizmente para eles, são aquilo que a maior parte hoje em dia da população ocidental gosta de pensar como os humanos dos oceanos. Os porcos, potencialmente, ironicamente, há um livro com título fantástico que é Gostamos de cães, comemos porcos, vestimos vacas, no sentido do couro, e que fala efetivamente das relações que nós temos. Os porcos são dos animais mais inteligentes como grupo biológico que existe à face da Terra. Ainda no capítulo da moda, que outras modas recentes é que têm... Insetos. Insetos? Sim. Bichos de conta gigantes, por exemplo. Inseto-pau. Sim. Cá, sim. E as baratas? As baratas, por exemplo. As baratas, para muita gente, é totalmente incompreensível. Exato. Estas são baratas diferentes daquelas Não que às são vezes nos as aparecem em casa. baratas São que baratas aparecem de lá. Madagascar, chegam a ter 10 centímetros de comprimento, mais ou menos, emitem um silvo quando se assustam ou quando chega à altura do acasalamento, mas é um animal de estimação muito popular, facilmente cria, portanto, o que pode ser um problema do ponto de vista Pode, ambiental, sem dúvida. mas os insetos, penso que claramente têm ganho muita terreno. popularidade. E há 2 exemplos clássicos recentes que as pessoas se lembrarão, principalmente quem tem crianças em casa, que é o caso, por exemplo, dos dálmatas, os cães, por causa da Disney, não é? Do filme dos 101 dálmatas, e um ainda mais recente, que criou um problema em alguns países, que tem a ver com a Coruja Branca, com o fenómeno do Harry Potter. E, portanto, isso são claramente fatores de moda, são muito concentrados às vezes no tempo, duram alguns meses, 1, 2 anos, mas nessa altura há uma grande pressão junto dos criadores quando eles são criados, quando não são retirados da natureza, que é o outro problema, mas existe essa questão de criar ou produzir centenas ou dezenas de milhares de indivíduos que vão alimentar esta indústria do pet e que depois, mais tarde, acabada a moda, esses animais acabam também por se tornar, digamos assim, obsoletos em termos sociais e acabam muitas vezes por ser abandonados. E por isso também lhe vão entregar muitas vezes animais ou tentar exato. que o submarine tome conta de animais que as pessoas já não querem. Continua a acontecer? Acontece, nós temos que pensar que os zoos, de uma forma geral, nos países ocidentais, principalmente, mas não só, são arcas de Noé, são santuários para muitos animais. E, portanto, acontece, e é fácil de pensar porquê, as pessoas, quando já não têm tempo, já não têm capacidade, já não têm interesse e às vezes já não têm dinheiro ou espaço para manter um animal, por qualquer motivo, obviamente é muito fácil pensar nas autoridades portuguesas ou nos zoos. Os zoos já têm os animais, já têm experiência, muitas vezes têm instalações, às vezes já têm uma família, só que o problema é que muitos destes animais, sendo sociais, não podem entrar num grupo que já está estabelecido, já tem a sua própria sociedade, porque muitas vezes poderão ser ou escorraçados ou até mesmo mortos. Portanto, os zoos, embora tenham alguma capacidade de resposta, ela nem sempre é imediata. E muitas vezes já não há capacidade de carga, porque não devemos esquecer, por exemplo, o exemplo dos cágados que são comprados ainda nas lojas em Portugal, que chegaram a ser vendidas aos 400 mil por ano apenas neste país. 400 mil cágados ano após ano, após ano, após ano, e que muitos deles acabam por morrer, mas alguns sobrevivem e chega a uma altura, existem dezenas de milhares de cágados que as famílias já não podem ter. Exatamente. E com outro problema associado, é que normalmente estas tartarugas semiaquáticas que se vendem nas lojas estão contaminadas com salmonelas. Ou seja, este micro-organismo já faz parte do próprio animal. E, normalmente, quem adquire estes animais é para os oferecer às crianças, que depois... poderão manipular, e manipulam. Exato. Poderão pôr as suas mãos na boca, enfim, e podem ter graves problemas intestinais à conta de... A moda dos cágados ainda persiste ou, Ainda. entretanto... Está agora a transformar-se e está a transformar-se, infelizmente, dentro da área dos cágados para os cágados endémicos.
Há pessoas que continuam a ir ao selvagem buscar exemplares das duas espécies endémicas que existem em Portugal, o cágado mediterrâneo e o carro de carapaça estriada, e isso é outro problema, que é as pessoas não querem comprar, vão buscar à natureza. É também ilegal, não se pode ir buscar aves à natureza, nem ovos de aves, nem cágados, mas acontece isso. Já não são nas ordens que acontecia nos anos 80 e 90, e eu sou um dos culpados, eu admito, je m'accuse, né? Mas a verdade é esta, eu próprio tive 2 cágados na altura, sem saber o que é que estava a fazer, tinha 8 anos, foi a minha prenda de aniversário, mas a verdade é esta, essa moda diminuiu, mas ainda existe. E os peixinhos vermelhos também são uma ameaça ambiental. Sim. Como diz o João Loureiro, o biólogo João Loureiro do ICNF no livro, Portugal tem este clima fabuloso onde tudo se dá e tudo se reproduz, não é? E, portanto, sim, o peixinho vermelho, o vulgar peixinho vermelho, também começa a ser um problema. Que as pessoas depois deixam fora, põem no lago ou no... Mas não são apenas os peixes vermelhos, atenção. Pois. O peixe vermelho representa os peixes que nós compramos nos aquários, nos aquários não, nas lojas, e não só. Há muitos criadores que não têm lojas, mas acabam vendendo também. O peixe vermelho é o exemplo mais clássico, porque é aquele mais fácil de manter e mais facilmente as pessoas terão em casa. Mas há muitos animais de água doce e de água salgada que estão a ser comprados e estão a ser introduzidos. E se nós formos, por exemplo, à Flórida, só para dar um exemplo, uma das espécies de peixes venenosos que podem matar uma pessoa, o lionfish, o peixe-dragão, esse animal pode causar problemas graves a mergulhadores e foi introduzido, é uma espécie exótica e invasora, está a destruir ecossistemas na Flórida, porque está a predar sobre outras espécies e é um animal que vem da aquariologia e de pessoas que, nas suas boas intenções, quando já não querem ter o animal, vamos colocá-lo no mar. E que é um crime ambiental, às vezes é um crime legal e é obviamente imoral, porque muitas espécies vão ser vítimas de um invasor que está a ocupar o seu nicho ecológico. Li no livro da Ana Daniela Soares que nos últimos 2 anos a maior parte dos animais encontrados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, encontrados abandonados ou detidos ilegalmente em casa das pessoas, são cobras. Exato. Que perigo é que isto representa? Bem, Que perigo público basta, por exemplo, pensarmos num caso que é também contado no livro, de uma senhora que um dia chega à casa e liga em pânico para o ICNF a dizer que tem uma cobra na sua cama. Era a cobra do vizinho. Exatamente. Os biólogos, na altura, pensavam que era uma das nossas cobras, não é? Como era verão, calor, a cobra vai procurar um sítio um pouco mais fresco. Quando chegaram, a casa da senhora estava uma pitão de 7 metros deitada na cama. Qual é o problema? A pitão mata por constrição. Por constrição. E Portanto, o problema, aperta... exato. E o problema é que um animal com esta dimensão já ataca outros animais de estimação, como cães, gatos, etc., eventualmente crianças e, se estiver com muita Adultos. fome, até seres humanos. Portanto, Adultos. este é o perigo, muitas vezes, de não se respeitar aquilo que está preconizado do ponto de vista legal. Outro exemplo, que também diz respeito a cobras, em Portugal é proibido as pessoas terem cobras venenosas como animais de estimação. Aliás, se pensarmos bem, eu acho que não há nenhum parque zoológico em Portugal que tenha serpentes venenosas. Existe. No jardim zoológico não existem? Existirão algumas cobras e existe também uma pessoa que tem uma exposição que corre o país com alguns exemplares. Mas é proibido ter como animal de estimação. Como animal de estimação. Os jardins zoológicos podem legalmente ter, mas são a evitam. exceção. E alguns centros de investigação, que no caso de Portugal, pelo menos que eu conheça, não existirão. Em alguns países sim, mas a nível nacional, os parques zoológicos, alguns, não todos, terão essa autorização. Mas é um perigo, efetivamente, como a Manuel está a explicar. O ICNF tem denúncias de algumas pessoas que têm cobras venenosas em casa, que estão a ser investigadas, mas, sobretudo, qual é o perigo de ter um animal venenoso em casa que não é um animal da nossa fauna? Nós não temos antídotos em Portugal. Portanto, o que é que acontece? Se houver um acidente, se houver um acidente, o antídoto tem que vir de Londres. Poderá não chegar a tempo. Ou seja, há estas questões que são muito importantes. Temos tendência, às vezes, para pensar nisto como assim, um assunto um pouco exótico, até eventualmente bem-humorado, não é? Encaramos isto. Mas pode ser mesmo mas um pode problema. ser um problema sério. E se me permitem aqui fazer uma questão, podemos dar um exemplo também, mais uma vez voltando à Flórida, mas os sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Nós temos um problema na Flórida, nós, humanidade, que tem a ver com uma invasão, precisamente das pitãs da Birmânia, que são animais que foram introduzidos num habitat onde não existiam, estão a dizimar as populações. Há muitos mamíferos que desapareceram em taxas a chegar aos 80, 90, 98%, e não nos esqueçamos,
sabemos que muitos destes animais podem se reproduzir com muita facilidade e às vezes reproduzem-se por partenogênese. Às vezes basta uma fêmea para fazer uma reprodução que ao fim de uma década ou 2 décadas pode significar centenas ou milhares desse mesmo indivíduo, dessa espécie, Sim. que é invasora e potencialmente muito perigosa para humanos e não humanos. Portanto, também essa questão da reprodução dos exóticos que se tornam invasores. Falou da Flórida e recentemente tornou-se um fenómeno mundial, uma série da Netflix, não sei se acompanharam, não é? Tiger King. Tiger King. Todos vemos esse. O Tiger King. Também em Portugal há pessoas que têm leões em casa. Sim? Pronto, era justamente Ilegalmente, isso. mas Tigres têm. não, mas leões sim. Há alguma coisa parecida com aquilo cá? Não. Não, assim Parecida não. com aquele grau de... Não. As Aquela pessoas dimensão que... quase louca, não é? O ICNF de vez em quando faz umas apreensões. A mais recente foi em Cascais. Pessoas E eram que tinham... casos de grandes felinos para exibição? Não. É que Era só mesmo como animal de estimação. Só como- Portanto, o leão e a leoa viviam num apartamento com as pessoas e deambulavam pela casa como se tratasse de um gato. Era a mesma Aqui a coisa. questão é mesmo de estimação, não é um animal nem de companhia, Exato. não é um animal de contemplação. São animais de algumas dezenas ou centenas de quilos que vivem na casa como um tradicional gato que nós temos em casa e que tem 4 quilos, 5 quilos, e são animais que vivem nas salas de estar das pessoas, leões adultos. E os em leões Portugal. adultos é possível tomar conta deles de forma a que eles não sejam uma ameaça É permanente? sempre um risco, não são animais domesticados, obviamente. Aliás, só para dar um exemplo, uma das questões que eu também tentei procurar algumas respostas tem a ver com uma moda que está a surgir novamente nos Estados Unidos e também na Rússia e nos países que fizeram parte da União Soviética e que tem a ver com a questão dos híbridos. Exato. Ou seja, é moda, por exemplo, juntar ou tentar cruzamentos, por exemplo, de um lobo com um cão, e ficar com o produto dessa conjugação. Não se trata sequer do apuramento de espécies? Não. É gato mesmo selvagem, um Frankenstein. gato selvagem com Brincar a Deus. o gato comum. E qual é o problema? Estes animais híbridos não são domesticados. Portanto, mantêm os seus instintos Podem ser imprevisíveis, naturais. não é? E são Passamos a brincar aos imprevisíveis. genes, não é? Exatamente. Uma das modas agora mais comum nos Estados Unidos, não é mais comum, mas pronto, dá para perceber a ideia, são os Ligers, que é um cruzamento entre leões e tigres. Exato. Que são os maiores felinos que podem existir e que é um híbrido, portanto, é uma, chamemos de uma normalidade, mas que existe apenas pela incúria e a responsabilidade dos humanos. Mas são os Ligers, uma nova espécie que não é, obviamente, mas que alguns gostariam que fosse. Eu gostava de vos ouvir falar brevemente sobre as recompensas emocionais que existirão. Nestes casos já falámos do fator moda, já falámos do fator egoísmo, que também é apontado como uma possibilidade para algumas espécies, para alguns tutores de algumas espécies exóticas, mas haverá um tipo de recompensa emocional que se perceba de imediato? Há 2 casos. Para quem tem há animais 2 pessoas que aceitaram exóticos. falar para o retrato que eu achei muito curioso, porque encontrei aqui uma coisa em comum entre os dois, que é o gosto pela ciência. A Ana Pedro e o Diogo Peçanha têm muitos animais. O Diogo Peçanha não comercializa os animais, portanto são seus, são da sua coleção. A Ana tem muitos da sua coleção e também comercializa. E os dois são movidos pela curiosidade científica, ou seja, investigam, procuram, observam os seus animais, veem como é que eles se comportam em diferentes contextos, por exemplo, quando não há muita informação. E neste caso eu penso que eles se movem muito por este apelo do conhecimento científico e de perceber como é que eu posso reproduzir 2 caracóis gigantes. Exatamente, O desafio técnico, exatamente. É o desafio técnico de conseguir algo que em Portugal ou até mesmo no mundo da zoologia não tenha sido conseguido. Mas isso é depois carreado para algum tipo de investigação académica ou é puramente amador? Normalmente não, é amador e muitas vezes, obviamente, estamos a falar de problemas congénitos. Muitos destes animais são reproduzidos com específicos que às vezes têm relações familiares. Portanto, muitas das vezes
vezes é o apuramento, digamos assim, destas raças que leva, e nós temos esse exemplo com os cães, por exemplo, nós temos cães que desde o momento em que nascem têm problemas congénitos, têm desfigurações que são determinadas, deliberadas por um criador que quer apurar essa raça, mesmo à custa do bem-estar do animal, alguns das quais têm vidas ainda mais curtas devido a isso. Nós temos um exemplo clássico, Portugal é muito conhecido pelos cruzamentos que se faz a nível dos periquitos, por exemplo, das colorações, isso é um exemplo clássico. Portanto, há esse desafio técnico, normalmente não é aplicado à ciência, embora alguns destes criadores e destes técnicos acabam por ter genes que não existem, porque como esses animais são raros e, portanto, os fundadores dessa população podem ser muito interessantes, mas não nos esqueçamos que muitas vezes também tem, não é a maioria, mas existe e é suficientemente forte, que é o caso da motivação financeira. Alguém que consiga reproduzir pela primeira vez uma espécie, que muitas vezes até já é proibida de recolher um selvagem, tem um manancial em termos financeiros no futuro, que é vender essa espécie a outras lojas, a outros criadores e aos colecionadores que os gostam de ter esses animais em casa. Portanto, há uma motivação emocional, há muitas vezes o desafio técnico, que é técnico-científico, mas também há, por vezes, uma motivação financeira. A nível legislativo, sim, diga. E há, obviamente, a questão do ego, não é? Nós não nos podemos esquecer que as redes sociais hoje em dia têm uma força tremenda e há pessoas que vão fazer muita coisa para terem muitos likes numa fotografia a dizer consegui, fui o primeiro, ou olhem que giro que este animal é. E nós temos na sociedade portuguesa e não só muitos exemplos de pessoas que têm uma forte motivação e utilizam animais como uma forma de promover os seus produtos, as suas atividades ou o seu próprio estilo de vida. A legislação portuguesa está enquadrada na legislação da União Europeia. Falámos do Tiger King, por exemplo, aquilo não seria possível em Portugal. Não, naqueles moldes não. Não, de forma alguma. Ainda mais porque existe uma legislação que é uniforme a nível do território nacional e que não existe nos Estados Unidos, não é? Os diferentes Estado a Estado. E, portanto, nós, felizmente, Portugal é dos países mais restritivos, no bom e no mau sentido, naquilo que tem a ver com as normas de bem-estar animal, inclusivamente a nível dos parques zoológicos, que são os principais detentores a nível nacional. Mas isso aplica-se também a criadores e aplica-se, por exemplo, a lojas. Os níveis de bem-estar são muito exigentes a nível nacional e, felizmente, as autoridades são muito ativas naquilo que são as fiscalizações dos animais que são importados, mas também dos animais que são detidos. Ainda existem alguns animais que escapam a estas malhas, mas, felizmente, já são a minoria. Hoje em dia, eu diria que Portugal pode ser, em muitos aspectos, um bom exemplo naquilo que são as boas práticas de bem-estar a nível legal e da supervisão legal dessas entidades. E a legislação portuguesa é especificamente portuguesa ou é mista. Enquadrada com a, é mista. Há muitas coisas. Na legislação comunitária. Sim, nós temos muitas coisas que é transpostas das diretivas europeias e que são transpostas para o direito nacional, mas há alguma legislação que é especificamente e é mais restritiva. A legislação nacional não pode ser menos restritiva, digamos assim, do que a europeia e, portanto, nós temos algumas coisas que em Portugal já não se podem fazer, em Espanha ainda é possível, como, por exemplo, os cágados que falámos no início, se vendem nas lojas, em Espanha é possível, em Portugal já não é. Portanto, é mais restritivo em Portugal. Nos casos que conheceu e que identificou ao longo desta investigação, ficou com a sensação de que a maior parte dos criadores tem condições e conhecimentos para ter aqueles animais consigo, ou ainda há muito amadorismo e muita gente sem saber muito bem o que está a fazer? As pessoas que eu conheci sabem o que estão a fazer. Aliás, muitas vezes até dão formação. Exato. Alguns, por exemplo, dão formação até a biólogos do ICNF, exato, porque uma das dificuldades com que os biólogos se deparam muitas vezes é que quando falamos em cães ou gatos, temos aquele número de espécies. Quando falamos em exóticos, temos um número infinito de espécies. E, portanto, muitas vezes os próprios biólogos terão, se calhar, alguma dificuldade em perceber, quando são chamados para verificar determinado animal, se é ou não legal, poderão ter dificuldade em perceber que espécie é aquela. Com particularidades muito específicas. Com particularidades muito específicas. Portanto, muitos criadores que deram o seu contributo para o livro dão formação a biólogos do ICNF, dão formação também a alunos de veterinária. Porquê? Porque, lá está, eles especializam-se no particular. Que não é aquilo que é abordado nos cursos habitualmente, não é? E, portanto, são pessoas que colaboram. Algumas têm mais informação sobre casos específicos do que, provavelmente, os são especialistas. São especialistas. Estas pessoas são especialistas. Não estamos a falar da pessoa que vai a uma loja e compra um animal.
Pois, Estamos a falar de pessoas que às vezes dedicam décadas da sua vida, todos os dias, a aprender e a trabalhar com esses animais. E atenção, Há que têm diferenciar licenças isso. e têm Exatamente. licenças para poderem criar as espécies que Há que diferenciar comercializam, entre não é? os amantes de animais Exato. exóticos e os amadores dos animais exóticos. Exato. Alguns destes criadores participam em projetos de conservação, por exemplo. Duas das pessoas que eu entrevistei fazem reprodução de civeta do café, que é uma pequena civeta responsável pela produção do café mais caro do mundo, que infelizmente na Indonésia, e por causa da procura desse café, vivem muitas vezes em condições, enfim, lamentáveis. É um animal Portanto, que ingere os grãos do café, Exato. que os deita fora depois, por meios naturais. Exatamente. E que, E que faz as pessoas com que recolhem esses grãos do grãos. café tenham depois um aroma e Exato. Curiosamente, esta pessoa características que participa muito neste projeto de conservação e reprodução nunca provou esse café e faz questão de não provar. E porquê? Porque supostamente o melhor café do mundo deve ser produzido, vamos dizer assim, por civetas em meio selvagem, porque são animais que tendem a escolher os melhores grãos de café. E Quando não é em cativeiro. em cativeiro. Exato. E, portanto, estas pessoas participam em projetos de conservação e de reprodução de algumas espécies. Portanto, há que aqui fazer esta, Sim, essa ressalva é importante. separação e esta ressalva. E embora isto não seja um incentivo a que as pessoas comprem ou tentem obter Aliás, eles animais não exóticos, vendem, eles não exatamente, vendem civetas. é importante fazer isso também, que se algum dia tiver que fazer isso, esperemos que não, mas que procurem pessoas que os saibam ensinar antes de tomar uma decisão e que, a ter que o obter, o obtenham de uma fonte credível e não de um amigo ou de um amador. vizinho ou de um desconhecido. Sim. Bem, há animais para todos os gostos e gostos para todo o tipo de animais, isso é claro. Esta conversa foi apenas um aperitivo para o livro de Ana Dinélia Soares, Cobras, Lagartos e Baratas, os melhores amigos do homem. Ponto de A frase interrogação. é interrogada e isso tem um significado. Fica a interrogação para cada leitor responder à sua maneira, lendo o livro. Amanhã, na despedida desta Praça da Fundação, vamos ter aqui um encontro improvável, diria, que promete para marcar os 3 meses do início do confinamento por causa do Covid-19, juntos e ao vivo. Vamos ter as fotografias de Miguel Val Figueiredo, as palavras do escritor Bruno Vieira Amaral e o fado de Aldina Duarte. Vai ser especial.